Olá, sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos. Meu nome é Pedro Freitas Mello, eu sou médico, fundador do Além da Psiquiatria, que é esse projeto que vem descomplicando a saúde mental e a psiquiatria de forma geral para a nossa população. Eu entendo que hoje a demanda por isso está muito grande e muitas vezes você não sabe aonde acessar informação de qualidade, ao mesmo tempo confiável, embasada cientificamente. Então, Além da Psiquiatria surgiu em 2020, já acumula centenas de milhares de visualizações dos nossos conteúdos, centenas de alunos dos nossos cursos voltados para psicólogos e público leigo também. Então, se você já conhece o meu canal, seja bem-vindo mais uma vez. Se hoje é a sua primeira vez aqui, não deixe de me seguir, me acompanhar em todas as plataformas disponíveis. Hoje o tema da nossa aula é a dependência digital. É um tema muito prevalente, muito importante. E antes de mais nada, só para a gente se contextualizar, você sabe, né, que a gente está vivendo uma pandemia de diversas dependências. Dependência digital, alimentar, cigarro, vapor, apostas esportivas, álcool e várias outras estão presentes em praticamente todas as famílias, porque infelizmente a nossa sociedade tem se tornado cada vez mais refém dos desejos imediatos, mesmo que esses desejos imediatos sabidamente façam mal a longo prazo. Então a pegada inicial aqui é entender o seguinte: nosso cérebro, por mais que seja uma estrutura brilhante, é uma estrutura manipulável. Nossos neurotransmissores, sistema de recompensa, sistema de autorregulação, tudo isso é feito para funcionar muito bem, mas é possível de ser enganado e infelizmente nem sempre essa manipulação é feita para o bem. Desde as redes sociais que vão nos prendendo nas notificações, nos algoritmos, até os aplicativos de comida que vão nos notificando, né? Desde o momento que o nosso pedido é aceito pelo restaurante, depois começou a ser preparado, entregador chegou, entregador buscou, entregador está na sua casa, tudo isso é feito para manipular seu cérebro de um jeito que você fique viciado naquilo e nem perceba o que está acontecendo. E é por isso que você precisa entender o mecanismo de funcionamento do seu cérebro, saber como que funciona seus pensamentos, suas emoções, seus comportamentos, para você parar de ser passado para trás e se tornar mais independente, mais apto a realizar seus sonhos ao invés de perder tempo com o que não importa. Então, se acomodem, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai começar a falar sobre a dependência digital. Esse transtorno ainda nem foi descrito nos principais manuais da medicina, mas já traz muitos prejuízos para as pessoas, porque assim como todas as outras dependências, ele começa a trazer repercussões negativas mesmo antes da pessoa perceber que ela está dependente, então merece nossa atenção sim. Minha ideia aqui hoje é de contextualizar sobre o que a medicina e a psiquiatria entendem sobre a tal da dependência digital, mas mais do que isso, eu quero te passar reflexões que acabam se transformando em estratégias para você se blindar dos maiores riscos do digital. Então, sim, você vai sair dessa apresentação de hoje com uma receitinha de bolo para saber pelo menos por onde começar a se livrar da dependência digital. Esse aqui é um mapa da aula para ficar mais fácil de você entender onde eu quero chegar conforme eu for avançando no tema. E hoje nós vamos nos reter à dependência digital no adulto. Eu sei que esse prejuízo na criança também é relevante, também tem que ser levado em consideração, mas se trata de uma subpopulação especial, com várias especificidades. Aqui a gente vai focar no adulto, em você, então presta atenção. Agora a gente vai começar a falar sobre a relevância do tema, depois a gente entra no diagnóstico e no tratamento. Primeiro de tudo, então, vamos reforçar. Por que a gente está falando disso? Por que é tão importante falar sobre o digital? Cara, porque o digital está presente na nossa vida, o digital ele facilita a nossa vida. Só que se a gente entra num ciclo ali de dependência, de uso abusivo, vai fazer mal. Inclusive, eu vou te mostrar isso com números daqui a pouco. Para início de conversa, para te introduzir no assunto, eu quero que você conheça dois atributos do digital que fazem ele ser tão perigoso e tão capaz de gerar dependência, que são a capacidade de induzir tolerância e a capacidade de causar abstinência como sintoma. Esse primeiro que eu mencionei, que é a capacidade de induzir tolerância, entenda da seguinte forma: toda substância ou comportamento pelo qual a gente se adapta muito rápido e tende a querer mais para ter a mesma satisfação de antes, é uma substância capaz de induzir tolerância. Vou te dar um exemplo, acho que vai ficar muito claro para você agora. Imagina uma pessoa que foi ao nutricionista e o nutricionista prescreveu pela primeira vez da vida da pessoa salada. Ela nunca comeu salada e agora vai passar a comer. E agora, depois de umas semanas, essa pessoa está comendo cada vez mais salada. Ela está comendo salada de forma progressiva, com dificuldade de se satisfazer com a mesma porção de antes. Está gastando cada vez mais dinheiro com tanto de salada que ela está comprando. Ela não fica mais satisfeita com o quanto ela comia antes, ela precisa aumentar mais, mais, mais. Se você pegar uma parte da salada dela e comer, ela vai ficar possessa. Um tomatinho que seja, vai incomodar porque essa pessoa desenvolveu muita tolerância à salada e ela precisa cada vez mais. Provavelmente você não conhece essa pessoa, nem eu, porque a salada não tem nada disso de induzir tolerância, do tipo, nossa, preciso mais do que antes. Não vai acontecer.
O açúcar já não é assim. Se você pegar uma pessoa que não tem o menor hábito de comer açúcar, mas insistir para ela comer ali um Trento todo dia depois do almoço, ela não só vai passar a sentir mais essa necessidade, como ela pode ter a tendência a querer um chocolate cada vez maior, vai passar a pegar dois, três, depois daquele pacotão. Um exemplo mais radical seria uma substância tipo a cocaína. Se o indivíduo consumir cocaína regularmente, cara, são poucas semanas até ele precisar de uma dose maior para ter o mesmo efeito de antes. Ou seja, resumindo, toda essa explicação aqui é para você entender perfeitamente o que é a tolerância, que é a tendência a querer cada vez mais. E o digital tem disso. O digital tem ferramentas para mexer com o nosso sistema de recompensa de um modo que a pessoa queira cada vez mais, e esse é o primeiro atributo de risco aqui. O segundo atributo perigoso se chama abstinência, que é um mal-estar objetivo ou subjetivo secundário à falta daquela substância ou daquele comportamento. Então, mais uma vez, ninguém tem abstinência de salada. Se você viajar e ficar sem sua salada durante uma semana, cara, se você for muito fitness, você pode até falar que você está sentindo falta, talvez seu ritmo intestinal dê uma mudada, só que sentir mal-estar por falta de salada é muito improvável. É muito diferente com açúcar. Se alguém aí come açúcar todos os dias e eu pedir para ficar sem sobremesa durante uma semana, essa pessoa vai reclamar que tem alguma coisa errada, que está com falta de energia, que está estressado, alguma queixa vai vir. O digital também tem componentes assim. A abstinência de celular, por exemplo, é tão real que tem um termo para isso chamado nomofobia, que a pessoa só de pensar em ficar sem o celular já se sente muito mal. Um outro termo na moda também é o FOMO, Fear of Missing Out, relacionado a um medo intenso de estar desconectado, perdendo o que está acontecendo. E esses mal-estares, né, subjetivos na ausência da substância, ou no caso do digital do comportamento, nada mais são do que uma espécie de abstinência. Então a gente entendeu aqui os dois principais atributos do digital que faz ele ser tão viciantes. Ele mexe com o nosso sistema de recompensa, induz tolerância, faz a gente querer cada vez mais, faz a gente parar de se satisfazer com pouco, ele prende a nossa atenção, a gente fica pensando nele até quando está desconectado, talvez até mais ainda quando a gente está desconectado, e o mundo parece chato sem ele. Chegar ao ponto de você não conseguir ouvir um áudio sem estar no 2.0, você não consiga ver um filme sem mexer em outra coisa ao mesmo tempo. E aí a gente se sente muito mal quando está distante do digital, volta a utilizá-lo para aliviar esse mal-estar, só que aí depois dá um mal-estar de novo quando a gente para da próxima vez. Isso é muito o ciclo da dependência. Então entendemos dois dos principais atributos que fazem o digital ser tão viciante, que é a tolerância e a abstinência, essa capacidade dele de mexer com o nosso sistema de recompensa, de fazer a gente achar um mundo chato sem ele. Ok, entendemos tudo isso, mas cara, qual que é o problema de ser dependente digital, já que ele traz tantos benefícios? Eu não posso considerar isso simplesmente um estilo de vida? Só que aí eu te apresento então os problemas. O problema é que o uso excessivo traz prejuízos e os prejuízos não são poucos. Esses prejuízos incluem redução da qualidade de vida, coisa que já foi provado em estudo científico robusto, incluem problemas de ordem psiquiátrica também, como o aumento dos sintomas depressivos e ansiosos. E aqui, quando eu falo de sintomas depressivos e ansiosos, a gente pode colocar nesse balaio redução de autoestima, insegurança, sensação de vazio, tristeza, insônia, fuga da realidade, desatenção, distraibilidade, falta de foco, vício em pornografia, impotência sexual, ejaculação precoce, isolamento social, perda do prazer por outras atividades, é muita coisa. Distorção cognitiva, entre vários outros sintomas que vão gerar problemas para você do ponto de vista social, laboral, pessoal, familiar e por aí vai. E aqui eu já quero fazer um parênteses, porque tem muito paciente que fala assim: Pedro, cara, quando eu tô muito estressado, é o celular que me relaxa. Pedro, quando eu tô deprimido, é o meu joguinho que me distrai. Pedro, quando eu tô sem celular é que eu fico ansiosa, não é ele que causa ansiedade. Galera, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir tratar a abstinência com tratar a ansiedade. Para ficar mais claro de você entender, imagina um tabagista. Um tabagista que fuma há muitos anos, se ele for tentar parar de fumar, ele vai evoluir com ansiedade, ele pode ter tremores, ele pode ter mal-estar, constipação intestinal, aumento do apetite, entre várias outras coisas que podem ser agrupadas em sintomas de abstinência. Só que se eu pegar um ansioso que não fuma e der um cigarro para ele, não vai passar a crise de ansiedade. Se eu pegar uma pessoa obesa e introduzir o cigarro para ela, não é aquilo que vai fazer ela emagrecer. Então, o cigarro não trata a ansiedade, o cigarro não trata a compulsão alimentar. O cigarro trata, na verdade, a abstinência que o próprio cigarro induz ao tabagista. É quase como se fosse uma milícia que protege ele dele mesmo. O mesmo vale para o celular. A pessoa que desenvolveu uma dependência digital, quando acaba a internet, deu ruim. Pegou o celular, a conexão tá ruim, apareceu o sinalzinho ali do 3G ao invés de 4G, já baixa o desespero. Tem gente que tem até dor de barriga se a bateria estiver acabando.
E para esse indivíduo aí, o que vai tratar a abstinência dele é emprestar um carregador pro coitado. Mas por outro lado, se eu pegar um indivíduo que tem um transtorno ansioso e ensinar esse indivíduo a jogar o seu joguinho preferido, ele não vai melhorar da ansiedade dele, e o mesmo vale para a pessoa com depressão. Não adianta eu pegar um deprimido grave e dar um iPhone 15 para ele, que ele não vai ver graça naquilo. Então esse é o primeiro parêntese, que a gente tem que reconhecer os benefícios, mas a gente também tem que encarar de frente o que são os lados negativos e não ficar fazendo distorção narrativa. Tem um outro parêntese também que eu quero fazer. Eu mencionei aqui a distraibilidade, a falta de atenção, e tem muita gente justificando esses sintomas com um autodiagnóstico de TDAH que surgiu agora, na era digital. Galera, vamos lá. Tá sentindo que você se distrai fácil? A primeira coisa que qualquer profissional competente vai te perguntar é da sua relação com o celular. E a primeira conduta vai ser reduzir a saliência dessa relação. E isso inclui tirar todas as notificações de aplicativo, de preferência deletar os aplicativos inúteis durante a semana, jamais trabalhar com o telefone no bolso ou no campo de visão, deixar o telefone longe quando for se concentrar, entre outras coisas. E existem dois argumentos que suportam fortemente a relação entre smartphone e redução das capacidades cognitivas do trabalho, especialmente a confundidora com a TDAH. E existem dois argumentos que suportam fortemente a relação entre smartphone e a redução das capacidades cognitivas do trabalho. E ele confunde mesmo com o TDAH. Porque o primeiro desses atributos eu gosto de comparar com um elefante branco gigantesco presente, né? Cara, se seu telefone está no seu campo de visão ou encostado em você através do seu bolso, mesmo que você não esteja usando ele naquele momento, vai gastar parte da sua capacidade cognitiva para ignorá-lo. Porque esse elefante branco gigante é como se fosse um portal para tudo de mais interessante que tem na sua vida. Seus amigos estão lá, sua família está lá, sua namorada está lá, seu time de futebol, as notícias, o trabalho, sua oportunidade financeira, o seu joguinho, os aplicativos, eles sabem como te prender ali. Então, o seu cérebro, quando ele está no campo de visão, uma porta para o paraíso, é muito difícil você se concentrar numa leitura aqui. Então, é mais uma vez, um elefante branco gigantesco. Isso pode te confundir com TDAH. É muito difícil você se concentrar se esse elefante branco estiver no seu campo visual. Tem uma segunda coisa ainda mais interessante. Quanto mais você usa seu celular ao longo do dia, mais você está treinando seu cérebro a ficar mudando de foco de forma rápida, de forma constante. Então você vai do Insta para o WhatsApp, do WhatsApp para o Telegram, de lá para o GE, aí do nada outra notificação. E aí você abre o Instagram, cada story de uma pessoa é uma pessoa diferente, num lugar diferente, num assunto diferente. Entre um estímulo e outro, vem um patrocinado, esse patrocinado sabe o que você está a fim de comprar, ele te ouviu ao longo do dia anterior, e aí você clica naquilo, só que aí você já volta e fala sobre outro assunto, e aí de uma hora para outra seu cérebro fica muito bom nisso, porque seu cérebro é seu parceiro. Você está exigindo que ele fique bom nessa superficialidade e nessa variação, nessa alternância de temas. E aí de uma hora para outra ele fica bom nisso. E aí, de vez em quando, você tenta se esforçar para aprofundar em alguma leitura, você tenta estudar alguma coisa mais complicada, você tenta ler um livro, e é óbvio que você não consegue se concentrar, porque o seu cérebro está o tempo inteiro te lembrando que tem outras informações superficiais para você pesquisar. Então, mais uma vez, tá? Esse parênteses não é para criar uma TDAH-fobia. Inclusive, eu trabalho no ambulatório de TDAH aqui da minha residência. Eu enxergo a importância da gente identificar e tratar quem precisa sem qualquer estigmatização ou preconceito. Porém, eu também vejo muitos sintomas de redução da capacidade de trabalho que seriam resolvidos com o controle do uso do smartphone. Então, esses eram os nossos parênteses. Agora a gente vai seguir com a aula. Acho que eu já te convenci da relevância desse tema. Mas como se não bastasse todos os problemas que eles podem trazer para você, adivinha, a prevalência na sociedade é muito grande. Depois da pandemia isso piorou. Esse estudo que eu trouxe aqui pra gente, tá? Foram mais de 64 países avaliados, então é uma amostra muito considerável. A gente pode falar que 1/4 da população é dependente de smartphone. E para piorar, quando a gente pensa no Brasilzão, nós estamos no pódio. O Brasil é o segundo país que mais passa tempo online. A gente está falando de mais de 9 horas por dia conectados, o que significa 37% das nossas vidas. Se colocar mais 7 horinhas de sono por dia aí, que é uma média boa, a gente estaria falando que 2/3 da nossa vida é ou dormindo ou no digital, só 1/3 na vida real. Isso é muito louco. Eu tenho certeza que tem muita gente que está me ouvindo aí que gostaria, pagaria muito caro para ter algumas horinhas a mais de vida, só que no final das contas a gente está gastando são 9 horas por dia no digital. É bem louco pensar isso. Só que como você pode saber se você tem de fato um transtorno ou se o seu uso está ainda dentro de uma quantidade saudável? Aí a gente tem que entender um pouquinho mais de psiquiatria. Primeiro de tudo a entender é que esse termo dependência digital é um grande guarda-chuva que contempla vários transtornos, como a dependência de internet, dependência por games, dependência por mídias sociais e por aí vai.
E dentro desses subtipos não existe um padrão estabelecido para a gente fechar os diagnósticos. Então, os manuais da medicina ainda não incluem essas condições. Inclusive, se você for muito rigoroso e aí abrir lá o DSM, que é o Manual Diagnóstico Principal da Psiquiatria, os transtornos, né, relacionados à dependência digital, eles se enquadrariam dentro do transtorno compulsivo ou do capítulo do transtorno de controle de impulso. É tudo muito inespecífico. O CID, que é um outro manual, que é o que contempla ali a classificação internacional de doenças, ele já traz para a gente o uso abusivo de jogos eletrônicos como doença, mas não faz distinção de outros tipos de dependência digital, e por conta disso, esse diagnóstico fica um tanto quanto subjetivo. Então você fala, Pedro, então não existe esse tal da transtorno da dependência digital? Cara, não está descrito. Mas já existe na vida real, né? Na população já existe. Então, primeiro as coisas são entendidas e percebidas na vida real para depois ela ganhar uma categorização diagnóstica nos nossos manuais. A tendência é que isso apareça para o futuro. De todo modo, como que a gente faz uma avaliação então para saber se a pessoa está passando do ponto ou não? A gente tem que utilizar ferramentas que vão sendo criadas por aí e temos que ser rigorosos para excluir fatores confundidores, identificar, como tudo na psiquiatria, se aquele uso ou se aquele comportamento está sendo intenso e frequente o suficiente para trazer prejuízo na qualidade de vida ou disfuncionalidade, e é isso que eu vou ensinar para vocês agora. O primeiro teste que eu vou te mostrar é o teste de dependência de internet. Esse teste é muito utilizado nos Estados Unidos, ele foi elaborado pela Kimberly Young, que é uma falecida psicóloga especialista no transtorno de dependência digital, foi traduzido para o português e pode ajudar a dar uma rastreada no problema. São 20 perguntinhas que avaliam aspectos comportamentais e cognitivos relacionados ao digital, que mensuram diferentes níveis de dependência digital. Cada resposta aí vai atribuir um valor que varia entre 0 e 5 para cada pergunta, e a partir de 50 pontos totais, já seria indicado fazer uma investigação mais aprofundada com um especialista, para fazer o que eu falei, excluir fatores confundidores, checar se está trazendo disfuncionalidade, perda de qualidade de vida. Então as perguntas são mais ou menos assim: com que frequência você passa mais tempo online do que você pretendia? Com que frequência as suas notas ou trabalhos escolares sofrem devido a uma quantidade de tempo que passa online? Com que frequência você se encontra por ansiar estar online novamente, fica ansioso para ficar online novamente? Com que frequência você se pega dizendo só mais uns minutinhos quando está online? Enfim, são várias perguntas, a gente não vai esgotar todas aqui. A primeira parte do teste tem mais a ver com comportamento, a segunda leva em consideração sintomas de pensamento e de emoção também. E como eu disse, existe um resultado desse teste que indica, né, a necessidade de ir fazer uma avaliação mais individualizada ou não. Claro que isso não fecha o diagnóstico, como tudo na psiquiatria, né? Isso aqui não é uma brincadeirinha de revista recreio que você vai escrever as coisinhas e ter um resultado no final. Não é assim que funciona. Mas isso pelo menos ajuda você a ter uma ideia de falar assim, opa, acho que abriu o sinal amarelo aqui que eu tenho que procurar uma ajuda. Ou, putz, sinal vermelho, eu tenho que procurar uma ajuda amanhã porque isso está provavelmente impactando muito na minha vida e eu ainda não percebi. Qualquer teste de rastreio dentro da medicina é para isso que serve. E aí vamos supor que o seu caso exige sim uma avaliação mais aprofundada. O que esse profissional vai individualizar? O que ele vai buscar para te diagnosticar? Cara, o que essa avaliação vai fazer, no fundo, é buscar a presença desse padrão de inabilidade para reprimir o controle do impulso de ir para a internet, seguido de um alívio inicial quando você utiliza, te gerando prejuízos, inclusive contribuindo para você voltar a ficar ansioso e tenso. Pouco depois que você fica distante da conexão, vem o desejo de se conectar novamente. Você tem uma inabilidade para controlar esse desejo e volta. De modo bem simplificado, então. O que você tem que se perguntar é se você tem sido aquela pessoa que a primeira e a última coisa que você faz no dia é pegar o celular. Se você é aquela pessoa que leva o celular para o banheiro, se a última coisa que você faz antes de entrar para o chuveiro é zerar as notificações. Eu tenho paciente que falava que entrava para dentro do chuveiro com o telefone, comprou uma capinha para poder mexer no celular enquanto tomava banho. É se perguntar se já está automático mexer no celular enquanto você almoça, enquanto você assiste uma série, enquanto você janta, então celular o tempo todo. É perceber se você não consegue tolerar que seja um elevador sem pegar seu celular. Aquela pessoa que entra no elevador e entre o quinto e o primeiro andar tem que pegar o telefone, ela não dá conta. Então você tem que avaliar se o seu tempo de lazer você consegue se desconectar ou não. Se até naquele momento que você está vendo um livro ou vendo um filme, você precisa ficar checando seu telefone. Avalie tudo isso, porque a tendência ao abuso aqui é muito forte. O digital entrega satisfação muito imediatamente. Todo esse mecanismo de dependência que se cria é mediado pelos neurotransmissores relacionados à motivação e ao prazer. Tem vias neuronais até muito semelhantes com outros tipos de dependência, como jogos de azar, comida, sexo e por aí vai. E tudo isso estudado, reforçado e otimizado por bilhões de dólares que as empresas gastam e investem
para te manter por mais tempo lá, porque a sua atenção custa muito caro e aí eles conseguem lucrar através disso. Pegando esse gancho, galera, tem mais uma reflexão que eu quero fazer, mais uma palestrinha, essa totalmente por minha conta, porque a psiquiatria talvez seja uma das especialidades médicas com o menor poder de objetividade clínica. Se você pega uma coisa infecciosa, tipo um Covid, cara, é causado por um vírus e pronto. Mesmo se eu pego uma doença mais complexa, de causa multifatorial, como a hipertensão arterial, cara, é só botar um manguito rotador no braço que você faz o diagnóstico e acompanha esse paciente. Se tiver um diabetes, beleza, é multifatorial, mas você dosa a glicemia no sangue ali e você já sabe como avaliar essa condição. Nos transtornos psiquiátricos não tem nada disso. Não tem teste genético, não tem exame de imagem. Por mais desenvolvido que seja o país, não tem nenhum exame que vai fechar diagnóstico ou definir conduta pra gente. Então, o que a gente avalia para saber se a pessoa tem um transtorno psiquiátrico ou não é a funcionalidade dessa pessoa e os prejuízos que essa pessoa tem na vida dela. Só que quando a gente fala de perda de funcionalidade e prejuízo, muitas vezes as pessoas só observam um problema quando ele está gigantesco. A gente só enxerga como dependente digital aquela pessoa que de fato não está conseguindo acordar no dia seguinte porque ficou online até de madrugada. Aquela pessoa que está perdendo dinheiro com o Candy Crush. Aquele cara que está acabando com o casamento dele porque ele está compulsivo por pornografia. E por aí vai. Só que eu considero urgente a gente passar a perceber com mais rapidez as sutilezas da perda do vigor mental do indivíduo. Eu estou vendo cada vez mais vendo jovens dependentes digitais que eles acham que não tem qualquer prejuízo, porque eles até conseguem cumprir as obrigações escolares deles, por exemplo. Só que são jovens que você vê que eles são pobríssimos de conteúdo. Eles vão ter um potencial de ser adultos, eles vão ter o potencial de se tornarem adultos completamente inúteis. Eles não estão tendo prejuízo agora e a perda de funcionalidade agora não está visível porque as obrigações são poucas. Só que vai ficando uma tendência de que eles vão se frustrando cada vez mais fácil com as coisas, desistem cada vez mais fácil das coisas, toleram cada vez menos esforço, toleram cada vez menos cansaço, toleram cada vez menos o tédio, não aproveitam o tempo verdadeiramente para se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, nada. E isso tem se mostrado em adultos também, que têm gastado tempo demais no digital e na maior parte do tempo com o lado ruim do digital. São pessoas que aos poucos vão perdendo o vigor de viverem melhor os próprios dias, passam 2/3 dos dias delas ou dormindo no digital, então elas vivem de verdade só 1/3 do tempo. Então a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: quanto do seu vigor mental está prejudicado pelo tempo que você passa no digital? Quanto do seu vigor mental está prejudicado não só pelo tempo, mas pela qualidade do uso do digital que você faz? Se tiver prejudicado, cara, tem como resolver e a ajuda profissional pode ser um melhor investimento que você vai fazer na sua vida. Ufa, né? Dito isso tudo, a gente pode passar para o tratamento. A essa altura eu tenho certeza que você quer fazer um uso saudável do digital, então a gente tem que falar como. Primeiro de tudo é tratar as repercussões. A gente já chegou à conclusão que a dependência digital pode trazer uma série de repercussões negativas para a saúde mental do indivíduo. Muitas vezes essas repercussões negativas são fatores perpetuantes da própria dependência digital. Então entra aquele ciclo vicioso. O cara desenvolveu a dependência digital, por isso ele dorme mal, acorda estressado, desconta na comida, nem a musculação tá fazendo direito, porque entre uma série e outra fica ali no telefone, fica cansado, desconta demais no café, no energético, mesmo assim fica se distraindo no digital o dia inteiro, fica com insônia à noite, quando chega em casa, tem a sensação que o dia foi horrível e aí ele quer descontar mais ainda no digital para fazer alguma coisa de interessante que vai liberar uma dopamininha e aí a gente já não sabe mais o que está causando o problema, o que é a consequência do problema. Então, toda vez que a gente identificar outros sintomas ou outros transtornos associados, a gente trata aquilo e aí é importante procurar um profissional da saúde mental para ele fazer o diagnóstico correto e orientar o tratamento mais específico para a repercussão específica, seja através da terapia, seja através de medicação quando necessário. Especificamente em relação à dependência digital, até por ser um transtorno relativamente novo, não tão bem estudado, nós não temos um tratamento bem estabelecido. Eu espero ver o tempo suficiente para ver a ciência desenvolver um remédio que vá atuar ali no lugar específico do cérebro que predispõe e perpetua os diferentes tipos de dependência. Só que até o presente momento, medicamentos entram preferencialmente para tratar as repercussões, como eu acabei de falar. E por conta disso, o tratamento da dependência digital ele vai ser fundamentalmente psicoterápico, com terapia, com psicólogo. Os objetivos e as potencialidades da terapia são vários, só que a gente ainda não tem tantos estudos robustos o suficientes para confirmar que uma abordagem vai ser sempre melhor do que a outra. Então, vários tipos de terapia já foram tentados. Terapia cognitivo-comportamental sempre é a mais estudada. Aconselhamento em grupo. Terapia familiar para abordar principalmente crianças dependentes costuma ser bom em alguns casos. Entre outras. Só que não dá para bater o martelo aqui qual que é o melhor de todos.
Apesar disso, uma coisa é fato. Toda vez que a gente fala de síndrome de dependência, existem alguns fatores em comum. São sempre substâncias ou comportamentos que trazem algum tipo de satisfação, alívio ou prazer, mesmo que de forma breve, mas que o indivíduo recorre àquela coisa de forma frequente e constante, acaba trazendo prejuízo para ele, além da dificuldade em interromper aquele comportamento, mesmo quando ele percebe que faz mal. Nesse contexto todo, a terapia vai ajudar a construir uma rotina, vai te ajudar a lidar com as distorções cognitivas, com o fear of missing out, que eu mencionei mais cedo, vai ajudar com as fobias, tipo a fobia de ficar sem o celular, nomofobia, vai ajudar a pessoa a recuperar a autonomia de investir nas relações pessoais, face a face, ao invés de ficar no tela a tela, entre outras coisas que a terapia pode fazer. Então a base do tratamento é a terapia, e dito isso a gente pode finalmente ir para a conclusão. Primeira coisa, o digital tem potenciais benefícios e prejuízos, óbvio. O melhor jeito de saber se ele está mais prejudicando ou beneficiando é olhar para dentro de si e se analisar. Se precisar, cara, faz uma lista, faz uma reflexão durante uma semana ou duas enquanto você está tendo seu dia a dia ali. Segunda coisa, qualquer diagnóstico em saúde mental exige avaliação com um profissional bom. Não adianta consultinha de 30 minutos e nem com alguém sem formação específica na área. Terceiro, aspectos importantes da dependência digital incluem falta de controle para inibir o impulso por estar conectado, alívio momentâneo ao se conectar e prejuízos recorrentes secundários ao uso excessivo. Caso se identifique com esses aspectos, é sinal de que vale a pena procurar uma ajuda individualizada. Nunca é demais lembrar que tratar repercussões é fundamental, às vezes exige medicamentos, mas a base do tratamento vai ser com terapia que vai te ajudar a ter pensamentos e comportamentos mais funcionais no uso do digital. E se você quer saber por onde começar, em termos de comportamentos, algumas recomendações genéricas, mas que podem já começar a funcionar para você é: primeiro, sempre que for possível, desative todas as suas notificações. Segundo, sempre que for possível, remova dos seus aplicativos a opção de estar online, de estar visto por último e afins, que só serve para as pessoas ficarem te cobrando e você cobrar as pessoas. Terceiro, delete todos os aplicativos que exercem controle sobre você. Então, você está identificando que tem algum joguinho que exerce controle sobre você? Deleta. Rede social, que você não consegue se perceber quando você já está passando horas nela? Deleta. Se você quer se livrar desse vício, é assim, tem que cortar alguns hábitos. Quarto, faça uma limpa em todos os perfis que você segue. Deixa seguindo só aquelas pessoas que sirvam de inspiração e boa influência e aquelas pessoas que de fato não tem como parar de seguir porque daria algum problema. Mas faça essa reflexão. Ficar seguindo 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, é besteira. Tenha ali nos seus seguidores, né, em quem você segue, só pessoas que vão te trazer repercussões negativas. Pronto, esses 4 passos já vão ser um baita reforço. Mas tem um ponto bônus que eu falo aqui nas minhas consultas, que é para os pacientes treinarem o tédio deles. O que significa? Gente, o tédio ele tem uma função evolutiva importante. Imagina que seu cérebro é uma máquina, um computador que está o tempo inteiro processando muita informação. Ter uma hora de fechar tudo e deixar simplesmente esse computador, esse software ventilar, é saudável. Então, refresque sua mente um pouquinho através do tédio. Tolere um pouco mais o tédio. Se entrar numa fila, aceite a fila. Fica ali só com a sua cabeça durante a fila, sem ter que pegar o celular. Se você está no elevador, fica parado no elevador, não precisa pegar o telefone. Treine o seu tédio, porque isso vai te trazer muitos benefícios. Lembra de tirar também o telefone do seu campo de visão. E lembra de dar tempo até essas atitudes começarem a trazer benefícios robustos. Porque não adianta você falar assim, nossa, fez muito sentido para mim essa apresentação, então hoje eu vou fazer isso. Aí amanhã de manhã você desiste porque você fala assim, ah, não vi muita diferença. Cara, seja rigoroso com isso, tá? Se você percebe que isso está te fazendo mal, pô, mantém pelo menos uns 21 dias aí de rotina mais rigorosa em abrir mão, em fazer um detox, porque aí se nesses 21 dias você falar assim, caramba, Pedro, mudou minha vida tá muito legal, meu tempo tá durando muito mais, eu tô muito mais presente, beleza, você já tem uma motivação para continuar fazendo. Agora, se você ficar um final de semana ou de segunda a sexta sem mexer e depois largar tudo de novo, é muito provável que você vai retomar o padrão de uso habitual já na semana seguinte. Então, galera, para fechar, a conclusão aqui é o seguinte: trate a tecnologia e o mundo digital como seu servo, jamais como seu mestre. Dependência digital é um tema amplo, é extremamente complexo, a tecnologia traz muitos benefícios para o ser humano, facilita muito nossa vida mesmo, mas ela traz riscos. Então, encontrar um meio termo é difícil mesmo. O digital vai continuar presente nas nossas vidas, vai provavelmente ser cada vez mais presente, vai provavelmente ser cada vez mais difícil de achar esse equilíbrio. Mas a mensagem final é que a gente precisa ser mestre e não servos do digital.
Então, se eu estou passando muito tempo dentro de um aplicativo, é importante pensar se eu estou de fato coletando benefícios com esse investimento de tempo ou se eu estou sendo fantoche para dar lucro para alguma organização. Eu tenho certeza que muita gente aqui, como eu já falei, pagaria muito dinheiro para ter algumas horinhas a mais no dia, para ter mais foco, para ter mais atenção, mas essas mesmas pessoas dão essa atenção e essa produtividade de graça para empresas que a revendem por muitos bilhões de dólares. Então, estejamos atentos, observem os próprios comportamentos, observem as cognições, as crenças relacionadas a isso, porque pelo menos uma a cada 4 pessoas que assistem essa aula vai fechar critério diagnóstico para o transtorno de dependência digital. E se você desconfia que esse é o seu caso, talvez a ajuda de um bom psicólogo ou psiquiatra seja o caminho mais seguro para resolver isso. Então era isso que eu tinha para falar. Espero que essa conversa tenha sido útil, que te impacte positivamente em várias frentes. Eu estou à disposição para trocar mais ideias sobre o assunto. Vocês podem me encontrar nas redes sociais. Se de fato fez sentido para você, deixa seu like, deixa sua inscrição, compartilha com alguém que pode ser beneficiado desse conteúdo também. E a gente se vê na próxima. Um beijão e até mais.